E eu não quero ficar fora da graça, eu não sei você. Qual é o tempo que estamos vivendo? Pode falar mais alto, irmão. Qual é o tempo? Vamos falar com coragem. Qual é o tempo? Nós estamos vivendo o tempo da misericórdia. E precisamos entender o que é misericórdia. Não sei se você sabe, a comunidade ID, ela possui um carisma específico fundado em 3 pilares. Cada pilar está unido a uma pessoa da Trindade. O Senhor nos revelou isso. O avivamento, o amor e a misericórdia. O avivamento que nos move, o avivamento que nos impulsiona a uma paixão total por Jesus Cristo, a querer anunciá-lo, a querer levar o fogo do Pentecostes. Por consequência, o amor. Mas o mais desafiador de todos é a misericórdia. A misericórdia, que foi dado por último, não é, Juninho? Dentro desse carisma. E eu digo que não foi dado por último por atraso. Foi dado por último porque tinha que ser dado no tempo certo. E o tempo é agora. Mas o problema é que nós não entendemos ainda o que é misericórdia. Falamos de misericórdia. Falamos desse fogo que é a misericórdia. O fogo, a chama da misericórdia. Mas será que entendemos o que é isso? Porque eu digo para você uma coisa: não há impureza que ao passar pelo fogo da misericórdia não se torne puro. Tudo que passa pelo fogo da misericórdia se torna puro. Mas precisamos entender muito bem o que é. E a palavra de Deus vai nos ajudar hoje a compreender que fogo é esse. Que fogo é esse. Por coincidência, quando eu preparava esse tema, nos últimos dias a igreja no mundo inteiro bebeu dessa palavra. Mas eu quero que você beba de uma maneira mais profunda hoje. Peço que o Espírito Santo abra mesmo os teus olhos e inflame o teu coração. Pega a tua Bíblia e abre comigo no Evangelho de São Lucas. No capítulo 10. Versículo 25 seguintes. Lucas 10, 25 seguintes, ok? Misericórdia ainda, irmãos? Pega aí. A gente precisa se tornar um povo que sabe manusear a Bíblia, hein? Olha que eu pedi Lucas, não foi nem Malaquias. Se eu pedisse Malaquias ou Abacuque, o povo ia sofrer ainda mais, não é? É assim que a gente pega que os irmãos não estão lendo a palavra. Irmãos, cada vez mais eu me convenço de que a ação do Espírito Santo de Deus passa também pela inteligência. Um dos dons do Espírito, dos 7 dons, qual é? Inteligência. É preciso colocar nossa inteligência para trabalhar estudando a palavra de Deus, para não falar besteira por aí. Tá bom? Todo mundo encontrou agora, né? Lucas 10, versículo 25. Na minha Bíblia, que é... Qual é a minha Bíblia? A Nova Pastoral. É que eu tenho um monte e eu fico na dúvida qual que eu estou usando. Ela tem como título o grande mandamento. Vamos acompanhar, versículo 25. E eis que um especialista da lei se levantou e para pôr Jesus à prova lhe disse: Mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: O que está escrito na lei? Como é que você lê? Ele respondeu: Ame o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, com toda a tua mente, e ao seu próximo como a si mesmo. Jesus disse: Você respondeu certo, pratique isso e você viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo?
Jesus respondeu: certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Caiu nas mãos de assaltantes, que lhe tiraram a roupa, o espancaram e foram embora, deixando-o quase morto. Por coincidência, um sacerdote descia por esse caminho. Ele o viu e passou pelo outro lado. Do mesmo modo, um levita que chegou a esse lugar viu e passou pelo outro lado. Mas um certo samaritano que estava viajando, chegou junto dele, viu e se encheu de compaixão. Aproximou-se dele e tratou suas feridas, derramando nelas óleo e vinho. Então colocou o homem em seu próprio animal e o levou a uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 moedas de prata, deu-as ao dono da pensão e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei o que você tiver gasto a mais. Qual dos 3, na sua opinião, foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: aquele que o tratou com misericórdia. E Jesus lhe disse: vá e faça você também a mesma coisa. Palavra da salvação. Vamos aplaudir essa palavra. Irmãos, essa palavra que é uma das mais lindas parábolas de Jesus, conhecida não só por quem é cristão, e reconhecida no seu valor não só por quem é cristão, ela denuncia o nosso pecado. É preciso que a gente entenda muito bem aquilo que Jesus está dizendo, porque como a nossa cultura não é uma cultura semita, a gente tem um pouco de dificuldade. Por isso eu vou precisar muito da sua atenção agora. Aquele doutor da lei queria colocar Jesus à prova. Senhor, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Esta é uma pergunta que todos nós precisamos um dia na nossa vida nos fazer. Não que a vida eterna seja fruto de retribuição por conta daquilo que nós fazemos, mas precisamos sim perguntar a Deus: o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Jesus devolve no método socrático, devolve a pergunta: o que diz a palavra, o que diz a lei? Ele sabia muito bem, e Jesus sabia que ele estava somente querendo colocá-lo à prova. Ama o Senhor teu Deus com toda a tua força, com toda a tua alma, com todo o teu coração e com toda a tua inteligência, e ao próximo como a ti mesmo. Mas quem é o meu próximo? Ele devolve a pergunta. Perceba esta parábola. Desce um homem de Jerusalém. Vamos entender. Se esse homem está descendo de Jerusalém, então ele é judeu. Sofre um assalto, é quase morto, jogado na sarjeta. Desce então quem? Um sacerdote, portanto, judeu. Desce de Jerusalém pelo mesmo caminho, disse a palavra, para Jericó, onde havia uma comunidade sacerdotal, que ficava localizada lá em Jericó. Com certeza ele estava vindo dos trabalhos do templo. Tinha acabado de servir na igreja, estava descendo, olhou, não sabia quem era, não dava para sequer reconhecer se ele era judeu ou não, porque ele foi jogado nu na sarjeta. Ele passou direto. Desce um levita pelo mesmo caminho, ou seja, de Jerusalém, também era judeu. Olhou, se o sacerdote, que é o sacerdote, não fez nada, eu vou fazer. Passou direto. Passou direto. Quando então vem um samaritano. Samaritano. Por um outro caminho. Porque, irmãos, o racha entre judeus e samaritanos é muito grande. De tal maneira que o samaritano não podia nem andar pelo mesmo caminho que um judeu. O ódio é tão grande que quando se vê um samaritano se cospe no chão. Não podia andar no mesmo caminho. Olha o que Jesus mostra. Passou um sacerdote judeu
No caminho daquele homem, olhou. Passou um levita no caminho daquele homem, olhou. Passou um samaritano que não adorava em Jerusalém. Lembra da samaritana que a pergunta dela para Jesus é: onde devemos adorar? Porque os samaritanos não adoram em Jerusalém como os judeus. Adoram no Monte Garizim. Então, o samaritano que passava, olha, presta atenção na peculiaridade de Jesus. Ele diz que o sacerdote passava pelo mesmo caminho, o viu e passou do outro lado. O levita passava pelo mesmo caminho, olhou, passou pelo outro lado. Mas o samaritano, ele diz que um certo samaritano que estava viajando, não diz passou pelo mesmo caminho, diz chegou junto dele, porque ele tinha que passar ao longe, lá nas alturas, era o caminho que o samaritano fazia. O cara que passou do lado não fez nada, o samaritano que passava lá longe, ele viu de longe e chegou junto. Chegou junto. Estou falando tudo isso para você entender uma coisa. Nós brasileiros temos muita dificuldade de entender essa briga. Isso que Jesus acabou de falar, para aquele judeu, doutor da lei, é um escândalo. É um escândalo. Eu vou trocar por outras palavras para você entender a proporção do escândalo que Jesus está proclamando. É assim. O Juninho vinha descendo da igreja. Foi assaltado, coitado. Bateram, tiraram a roupa, jogaram ele na sarjeta. Ele não consegue se levantar, não consegue andar. Bateram tanto na cara dele, que quem passa não consegue nem reconhecer que é o Juninho. Passou um padre, olhou e falou: Deus me livre, passou direto. Passou o coordenador do grupo de oração, atravessou para o outro lado que falou: não sei quem é. Passou o ministro de música, passou o Gil Monteiro, amigo do Juninho, não lembrou quem era o Juninho, não percebeu, passou direto. Passou um consagrado da ID e fez o quê? Foi para o outro lado. Quando de repente passou um macumbeiro, aquela raça, irmãos, o judeu, o samaritano, para um samaritano, um samaritano para um judeu é pior do que um pagão, é a pior raça que existe na terra. E a gente sabe que cristão, quando fala de macumbeiro, Jesus falou desse jeito: quando então passou um macumbeiro, olhou, sentiu compaixão e fez aquilo que nenhum cristão fez. Agora você entendeu o escândalo do que Jesus estava falando para aquele homem? Era um escândalo que Jesus estava falando. Jesus estava denunciando o pecado da hipocrisia. Eu digo para você que não tem coisa que irrite mais o Senhor, que ofenda mais o Senhor, do que a hipocrisia dos cristãos, que tem uma vida de aparência, que se preocupa com aquilo que é externo, enquanto o seu coração é um túmulo caiado, podre, incapaz de amar. O tempo que estamos vivendo na igreja, o tempo da misericórdia, é onde o Senhor está batendo na nossa porta e nos convidando a quebrar todos os tabus, a romper todas as fronteiras, para amar sem se preocupar a quem? Quem eu não conheço, quem não partilha da minha verdade, quem está errado? Amar. Misericórdia diz respeito a isso. E cada vez mais eu estou convencido de que não é à toa que o Papa Francisco, esse homem que, assim como Jesus, é um escândalo para o mundo, o Papa Francisco é um escândalo para o mundo, ele convocou o Jubileu da Misericórdia, não é por outra coisa, não é porque ele queria ser bonzinho não, é porque a igreja esqueceu de viver a misericórdia. Se nós estivéssemos vivendo a misericórdia, não precisaríamos de Jubileu da Misericórdia, não precisaríamos. A gente precisa acordar, igreja. E não pensem que aquele sacerdote que passou para o outro lado fez aquilo porque ele era ruim. Ele não era ruim. Ele era um homem de Deus.
ele servia a Deus. E sabe o que ele estava fazendo? Por que ele passou para o outro lado? Porque ele estava obedecendo a lei. A lei dizia que um homem não podia, ainda mais um sacerdote, tocar em um morto. Aquele homem estava jogado lá, desmaiado, sangrando. Um judeu não pode tocar em sangue, não pode tocar em morto, porque senão ele se torna o quê? Impuro. Se ele tocasse naquele homem e entrasse no templo depois para fazer o seu serviço, não só ele se tornava impuro, como o templo também se tornava impuro. E para se purificar de novo era um trabalho enorme, porque tinha todo um ritual de purificação. Então, me desculpa, mas de acordo com a lei, de acordo com as normas, de acordo com a moral, aquele homem estava errado? Não estava errado. Ele fez aquilo que a lei pedia. Ele fez aquilo que era certo. É quando então eu descubro que se eu não tomar cuidado, de tanto querer ser certo, eu posso me tornar errado. Mas padre, eu faço tudo certo, eu rezo, eu comungo todo dia, eu me confesso toda semana. Mas se esta lei, se esta moral que você está seguindo te leva a julgar e a condenar os teus irmãos, a colocar sobre eles grandes fardos, a não amar, me desculpe, não adianta. Não adianta de nada. É uma religião falsa. E Jesus denuncia de uma maneira muito clara isso. Nós não podemos viver uma lei que oprime os nossos irmãos. E nós estamos vivendo tempos que me assustam, porque parece que as pessoas não estão entendendo o que o Papa está falando. Aonde a gente o que mais vê são servos de Deus apontando o dedo na cara dos seus irmãos para denunciar seus pecados. Pregações que só falam pecado, só pregam inferno, só pregam uma moral que é ideal, mas que não diz respeito à vida particular de muitos irmãos. Eu digo isso porque na teologia nós aprendemos muito bem que a moral da igreja é uma coisa. A moral da igreja ela é construída dentro de um mundo ideal. Mas nós não somos homens e mulheres que vivem ainda nesse mundo ideal. Nós caminhamos tentando chegar perto disso. O problema é que tem muito pregador por aí pegando isso e tentando colocar goela abaixo na vida dos seus irmãos. E isso não pode. Aonde está a misericórdia? A misericórdia de Deus que se renova a cada manhã é aquela que acolhe o pecador sem fazer imposições. Venha para Jesus, isso é o que importa. O resto com o tempo vai acontecendo. Sabe uma outra coisa que me assusta? É aquele grupinho dos puros, dos santos, que não podem tocar em nada, que não podem fazer nada. É aquela coisa assim: eu não posso tomar um vinho com os meus amigos, porque senão eu vou me tornar impuro. Eu não posso tomar um chopp com o Juninho, porque senão eu vou me tornar impuro. Não sei se você já viu isso. Não posso. Se eu passar perto de uma oferenda de macumba, então eu posso me tornar impuro, eu posso me contaminar. Conversar com um homossexual, com um travesti, Deus me livre. E ser visto com, então, pior ainda. Eu falo de oferenda de macumba porque lá em Caíras a gente encontra sempre. Várias esquinas onde tem encruzilhada a gente encontra lá. É muito forte, é uma luta, é uma batalha grande. Igual aquele sacerdote que não podia tocar, por quê? Porque ele ia se tornar impuro. Engraçado. Eu conheço gente que todo dia reza a armadura do cristão. Para que se reza a armadura do cristão? Pedir que Deus nos revista de armadura, não é? Para quê? Para que se reveste de armadura? Para guerra, não é? Na hora de ir para a guerra o cara se acovarda e sai correndo com medo de ficar impuro. Gente, a igreja está cheia de covarde que não pode isso, não pode aquilo, porque senão eu vou me tornar impuro. Enquanto Deus, o meu Deus, diz que você caminhará sobre cobras, você caminhará sobre serpentes. Se eu vou caminhar, então eu vou tocar, vou chegar perto, mas nada vai te acontecer. Você vai andar no vale da sombra da morte. Engraçado que essa mesma palavra
Antes de chegar no samaritano, versículos antes, Jesus diz assim: eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eis que dei a vocês o poder de pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada poderá fazer mal a vocês. Então por que eu vou ter medo de chegar perto desses irmãos, dessas irmãs que não estão e não professam a mesma fé? Eu preciso me questionar, gente. É preciso se questionar. Porque tem muita gente por aí pensando que ser homem do fogo, mulher do fogo, nós estamos aqui no evento chamado Homens e Mulheres de Fogo. Homem de fogo é somente pregar bem, estar no alto dos púlpitos, ser aplaudido, tá com o microfone da mão. Isso está errado, não é? Está errado. Homem do fogo e mulher do fogo, sabe quem que é? São Francisco de Assis, que beijava o leproso e vivia a humildade extrema, que não precisou subir em púlpitos, mas a sua obra até hoje destrói o inferno. Mulher do fogo, sabe quem é a mulher do fogo? Não é a mulher que anda por aí soltando fogo pela língua, não. Porque você pode rodar, pular, soltar fogo pela língua, ter visões. Se você não é capaz de viver a misericórdia, é tudo balela. Mulher do fogo é Madre Teresa de Calcutá. Mulher do fogo é Irmã Dulce da Bahia, que se inclinava para cuidar de doentes que ela nem sabia quem era, e que morreu corcunda, morreu assim. Você olha as fotos de Madre Teresa, de Irmã Dulce, que morreu corcunda de tanto se abaixar para servir os seus irmãos. Essa mulher não precisava levantar a mão para nada, ela se inclinava, servia, e o inferno saía correndo. O inferno era destruído. Isso é homem do fogo, isso é mulher do fogo. E não se assuste, viu, Juninho? Quando a comunidade ide, chegar irmão querendo ser consagrado, chegar irmã querendo ser consagrada, eu tenho fogo, eu prego, eu pulo, eu rodopio, e na hora de viver a misericórdia eu vou dizer para você: isso aqui não é para mim, e vai embora. Só que esta é a palavra de ordem, não só para a comunidade ide, essa é a palavra de ordem para a igreja do Senhor. Para a igreja do Senhor. Acorda, igreja. Viver a caridade, viver a misericórdia, aliás, é a misericórdia. Uma vez, cadê a Cláudia? Cláudia está aqui. Uma vez a Cláudia me perguntou: padre, qual é a diferença entre amor e a misericórdia? Eu passei dias com isso na cabeça. Falei: um dia eu vou te responder, Cláudia. Porque o amor ainda tem limites. A misericórdia, ela rompe com todos os limites. A misericórdia diz respeito a amar quem já está condenado, quem não merece. Depois que eu li o livro do Papa Francisco, O Nome de Deus é a Misericórdia, eu traduzi misericórdia como o excesso do amor. É o excesso do amor. Amar quem não merece, é isso mesmo. E sabe quem é o grande homem do fogo? O grande homem do fogo, que nós precisamos tê-lo como espelho, é o homem da cruz. O homem da cruz, que todos os dias, eu sou padre, eu sei do que eu estou falando. O homem da cruz, que todos os dias renova o seu sacrifício na Santa Missa para salvar quem não merece. Porque você não merece, eu não mereço, e todos os dias Ele renova o seu sacrifício para salvar quem não merece. E se Ele não desistiu de mim, por que eu vou desistir dos meus irmãos? Por que eu vou desistir das minhas irmãs? Por que eu vou apontar o dedo? Eu tenho que ter consciência do meu pecado, eu tenho que ter consciência de quem eu sou, e eu não sou santo. Eu sei muito bem que eu não sou santo. A santidade de Deus está me transformando, mas a santidade é dele, não é minha. É dele, e eu preciso entrar nesse fogo dele todos os dias para que ele possa me purificar.
todos os dias. E esta é a igreja que está sendo chamada. Porque é muito triste. A história do samaritano diz respeito a uma pessoa que a gente nem conhecia, não é? O judeu lá nem conhecia. Mas é triste de ver que a igreja está vivendo um tempo de tamanha frieza, que agora você até conhece, mas não é mais capaz de ter misericórdia dos teus irmãos, não é mais nem de quem é de longe. Porque eu estou cansado de ver dentro da igreja servos de Deus que, quando seu irmão do lado cai e peca, é o primeiro a julgar, a apontar o dedo, a jogar a pedra. Estou cansado de ver isso. Hipócrita. E eu digo para você que ofende muito mais a Deus um santo hipócrita do que um pecador sincero. Chega de hipocrisia. Eu lembro daquela mulher que foi jogada aos pés de Jesus. Tem muita gente dentro da igreja pegando seus irmãos, jogando aos pés dos outros, aos pés do clero, para dizer: olha, aqui é pecador, esse aqui é pecador, e é o primeiro a jogar a pedra. Só que se você faz isso, preste atenção no que eu vou dizer. A palavra de Deus diz que você vai ser julgado da mesma maneira. Da mesma maneira que você julga os teus irmãos, você vai ser julgado. Se você agir com misericórdia, você vai receber misericórdia. Se você agir com condenação, você vai receber condenação. E essas não são palavras do Padre Denis, essas são palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Então toma cuidado. Estou falando que essa palavra de Jesus, ela denuncia o nosso pecado. Qual é a igreja que precisamos ser? Quero pedir licença agora para pegar o Papa Francisco. Quem já leu esse livro, O Nome de Deus é Misericórdia? Levanta o braço, por favor. Quase ninguém. Em nome de Jesus, peço a você, quanto antes, compre, baixe da internet. O Luiz me falou hoje: padre, eu não tenho dinheiro, eu baixei em PDF. Então já tem PDF na internet. Baixe esse livro e leia. Porque senão pode acontecer de você viver fora da graça que o Senhor está nos concedendo. Há um tempo de graça e nós precisamos entender que tempo é esse. Papa Francisco, repito, é um escândalo para o mundo. Vamos dar uma salva de palmas para o nome do nosso Papa, o Vigário de Cristo, homem cheio do fogo do Espírito Santo. Papa Francisco diz assim no livro: o que nós precisamos hoje é o rosto de uma igreja que não joga na cara das pessoas as suas fragilidades e feridas, mas a cura com o remédio da misericórdia. Repito, o rosto de uma igreja que não joga na cara das pessoas as suas fragilidades e feridas, mas as cura com o remédio da misericórdia. Só que só é misericordioso com os outros quem já passou pelo fogo da misericórdia. Quem não passou ainda não consegue ser. Só sabe ser misericordioso quem já teve a coragem de olhar-se diante do espelho e deixar caírem as máscaras. Estar diante de Deus e deixarem cair as máscaras. Isso só é possível quando a gente entende que Deus não é contabilista. Tem muita gente que ainda tem a visão de um Deus contabilista, que é aquele Deus que fica atrás do balcão anotando o que você faz de bom para depois te devolver em graça. O nosso Deus não é contabilista. Lá em Lamentações, Jeremias diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia, a cada manhã, a cada manhã. Sabe o que isso significa? Que se você se aproximar com coragem, deixando as máscaras caírem diante desse Senhor, a cada manhã o Senhor se esquece daquilo que você fez ontem. A cada manhã o Senhor te perdoa com misericórdia. A cada manhã o Senhor te envolve com misericórdia. A cada manhã o Senhor tem ansiedade em ver você acordar para te revestir de misericórdia. Mas quem não tem a coragem de quebrantar seu coração e assumir seu pecado diante de Deus, nunca vai entender o que eu estou falando. Quem fica se vestindo de anjo nunca vai entender o que eu estou falando. Quem anda só pregando uma vida angelical aí por aí também não vai entender o que eu estou falando.
Eu me lembro de um retiro que eu estava coordenando, e nós chamamos um irmão para pregar. A mão do padre parece que tem óleo hoje, né? Chamei ele para pregar, e um dos meus coordenadores da juventude, posso falar porque ele não está aqui, ano passado ele veio comigo. Ele é um rapaz cheio de tatuagem, nos braços, nas pernas, usa piercing no nariz, usa uma argola na orelha. E o pregador estava lá, estava no momento de oração, ele começou a dizer: renuncie a tudo, a tatuagem, tire o seu brinco agora, tire o seu piercing agora, porque isso é do diabo. Primeira coisa, aonde é que está escrito, em que documento da igreja está escrito que isso é do diabo? Primeiro sinal de que esse pregador não sabe o que está falando, tá? Por isso que eu falei que é preciso entender que a inteligência é um dos dons do Espírito Santo. Então não fique fazendo burrice por aí nas suas pregações, não. Condenando os seus irmãos e colocando na boca da igreja aquilo que ela nunca falou. Falou. Pegou uma caixinha, colocou na frente do irmão para ver se ele tirava o brinco e jogava lá. Depois eu chamei, vem cá. Chamei de canto, dei o puxão de orelha, e depois eu chamei esse meu coordenador. Falei para ele assim: olha, esquece tudo o que esse cara falou. Me perdoe por aquilo que ele falou. Me perdoe. Porque eu quero você do jeitinho que você tá. Porque Jesus chamou você assim, com tatuagem, com piercing, com brinco. E não só por isso. Sabe por quê? Porque esse menino com tatuagem, com piercing, com brinco, ele trouxe para a igreja uma legião de irmãos e irmãs que eu, Padre Denis, com toda a minha juventude, eu trabalho com jovem, com meu jeitinho todo socialzinho, não consigo chegar. Quando ele tornou-se coordenador, ele trouxe um grupo de roqueiros, de skatistas, de gente assim, que os irmãos de início olhavam assim com um olhar estranho para eles. Eu não esqueço de um, que pena que ele cortou o cabelo, que ele tinha um black power desse tamanho, que ele sabia que quando ele ia para missa ele tinha que ficar lá atrás, senão ele tapava a visão de todo mundo. E sabe por que ele conseguiu trazer esses irmãos? E eu falei para ele: irmão, eu preciso você desse jeito, porque desse jeito você consegue trazer para Jesus pessoas que eu com o meu jeito não consigo. Você se tornou um pescador. Aquilo que eu posso fazer, eu só posso fazer depois que você pesca. E se você tirar tudo isso, por isso Jesus pegou você desse jeito, porque se você tirar tudo isso, essas almas vão continuar perdidas. Por isso toma muito cuidado, você que quando olha para os teus irmãos que são desse jeito e diz assim: esse aí não pode ser coordenador, esse aí não pode ser ministro, esse aí não pode. É esse que Deus quer. É esse que Deus quer, porque Ele vai fazer aquilo que você não pode fazer. Aprenda a olhar com misericórdia. Aprenda a olhar com misericórdia. Teve um fato que aconteceu no avivamento jovem. Tem 10 anos que eu realizo avivamentos. Mentira, vai fazer 15 avivamentos em algumas, onde eu estou. No fevereiro desse ano, nós realizamos um avivamento em Caieiras para jovens. Depois a gente realizou para casais. Foi a Mônica e o Daniel da ID também foram lá para trabalhar conosco, para servir. Aconteceu um fato que eu quero partilhar com vocês. Teve um momento do dia do encontro que teve uma adoração ao Santíssimo. E o Padre Denis, como a gente passeia com o Santíssimo para as pessoas se aproximarem, para as pessoas tocarem. Teve uma menina que ela nunca pisou na igreja e ela foi. Ficou lá atrás. Quando eu estava passando com o Santíssimo pelo centro e estava chegando no final, onde ela estava, essa menina se jogou no Santíssimo. E ela chorava, e ela chorava, e ela chorava desesperada. Ela se agarrou mesmo a ele. Vieram os irmãos para tirar ela. Eu falei: não, deixa. Essa menina, ela foi descendo e ela não soltava o Santíssimo.
sabe, desesperada. Ela não queria largar Jesus. Ela não queria largar Jesus. E aquela cena foi tão forte, tão forte, tão forte, que eu comecei a chorar. Eu não me aguentava. Eu segurava Jesus e descia junto com ela, chorando, chorando, porque eu vi ali a cena da pecadora que se jogou em lágrimas na frente de Jesus. Quando acabou o encontro, o seminarista que trabalha comigo, ele é salesiano. Ele chegou para mim e falou assim: padre, eu fiquei muito tocado nesse encontro, nesse avivamento. Eu perguntei para ele assim: teve algum momento em especial onde Deus... Ele falou: no momento daquela menina que se jogou e agarrou o Santíssimo e não queria largar por nada, naquele momento. Eu falei: é mesmo, irmão, naquele momento eu também, eu chorei, porque foi muito forte aquilo. Eu vi a pecadora mesmo se jogando aos pés de Jesus. Aí ele falou assim para mim: não, padre, mas não foi por isso que eu fiquei tocado. Por que foi? Ele está faltando 2 anos para ficar padre, nasceu dentro da igreja, convive com padres direto. E ele falou assim para mim: padre, eu fui muito tocado, porque eu nunca vi um padre chorar. Eu engasguei naquela hora. E eu entendi que o que realmente move as pessoas não são as palavras que a gente prega por aí, são os nossos gestos e as nossas ações. Só que eu passei uma semana inteira engasgado com aquilo. Toda vez que eu lembrava, os meus olhos enchiam d'água como até hoje enchem. Porque aquilo, irmãos, não era motivo de orgulho para mim, não. Aquilo, irmãos, para mim, era um sintoma que nos traz um grande diagnóstico, que a nossa igreja está doente. A nossa igreja deixou de ser uma igreja que chora, que olha para os irmãos e sente compaixão, que olha para o sofrimento do outro e quer se fazer um com o sofrimento do outro. E eu digo para você que aonde sopra o vento da indiferença, o fogo de Deus não permanece. Aonde sopra o vento da indiferença, o fogo de Deus não permanece. Você nunca vai ser um homem do fogo, uma mulher do fogo, enquanto a indiferença reinar no teu coração. Enquanto você olhar para os teus irmãos que estão perdidos, que estão sofrendo, e o teu coração não doer de amor por eles, porque o amor de Deus dói de amor por eles. E o homem do fogo tem que doer de amor pelos irmãos. Quando você vê seu irmão no pecado, o seu irmão destruído, você é o primeiro a estender a mão. Quando você vê que os teus outros irmãos estão jogando o teu irmão para ser apedrejado, você é o primeiro a defender aquele irmão. Você é o primeiro a tentar salvar aquele irmão, porque Jesus agia assim. Jesus agia assim. Jesus é o homem do encontro. Aonde ele viu o irmão sofrendo, ele ia lá. Ele não ficava esperando não. Ficar esperando ligarem para mim para fazer pedido de oração. Eu vou ficar esperando para ver se alguém liga para mim, para que eu possa ir pregar. Irmãos, Deus, desculpa o que eu vou falar agora, entenda muito bem. Deus não precisa de pregador. Deus não precisa de cantor. Deus não precisa de nada disso. Deus só quer uma coisa. Deus quer filhos. Deus quer filhos e filhas que o amem, que se preocupem com o seu reino, que queiram inflamar o mundo. É isso que Deus quer. O resto é consequência. Ser pregador, ser cantor, tudo isso é consequência. Em primeiro lugar, você tem que ser filho. Tem que ser filho. Homem de Deus, mulher de Deus, que anda guardando rancor, que é lento para perdoar, que tem inveja, que tem ciúmes, não adianta. Tem uma palavra do Papa Francisco que eu ainda quero pegar para você, porque esse homem é um escândalo. Atenção que essa mensagem é para você que quer viver como o anjo e esqueceu que é humano. Papa Francisco. Isso está sendo gravado? Atenção, não é o Padre Denis que está falando, é o Papa Francisco, senão depois eu que vou para a Inquisição, né? Papa Francisco, ele diz assim:
às vezes, surpreendo a mim mesmo, pensando que faria bem a algumas pessoas muito rígidas um deslize, porque assim, reconhecendo-se pecadores, encontrariam Jesus. Volto à minha mente as palavras do servo de Deus, João Paulo I, que durante uma audiência de quarta-feira disse: o Senhor ama tanto a humildade, que por vezes permite pecados graves. Vou repetir: o Senhor ama tanto a humildade, que por vezes permite pecados graves. Para quê? Para que aqueles que cometeram esses pecados, depois de se arrependerem, fiquem humildes e não tenham vontade de imaginar-se meio anjo, quando se sabe que cometeu faltas graves. Forte, hein? Forte, hein? Vamos aplaudir essa palavra, porque é maravilhosa. Por isso, você que está aqui anda preocupado, dizendo: meu Deus, eu sou pecador, será que eu posso te servir? Não se preocupa não, é você mesmo que Deus quer. A salvação não é mérito, a salvação é de graça. É de graça, ela é tua. A única coisa que você precisa é se aproximar dele, e querer viver como ele. Querer viver como ele. Entendeu isso? Agora você entende por que eu falei que a chama da misericórdia, ela transforma tudo aquilo que é impuro. Tudo aquilo que a chama da misericórdia toca se torna puro. Só que o mais interessante, no final dessa passagem que nós lemos do samaritano, é que Jesus inverteu a pergunta. Não sei se você prestou atenção nisso. Jesus, ele inverteu a pergunta. Pouca gente presta atenção. Qual foi a pergunta do doutor da lei? Quem é o meu próximo? Falando em doutor da lei, tem um capítulo inteiro chamado só Doutores da Lei, que a igreja está cheia de doutores da lei, viu? Ele perguntou: quem é o meu próximo? E a resposta de Jesus foi o quê? Depois de contar toda a parábola: quem dos três se fez próximo? E ele respondeu: aquele que agiu com o quê? Com misericórdia. A pergunta não é mais quem é o meu próximo, que para um judeu é muito fácil. É quem mora comigo, é quem faz parte da minha tribo, é quem eu gosto. Quem é meu inimigo não é meu próximo. Quem é o meu próximo? A pergunta agora é: de quem eu posso me fazer próximo? E todos os dias você precisa acordar se perguntando isso. Hoje, de quem eu posso me fazer próximo? De quem eu posso me fazer próximo? Essa é a pergunta que importa para Jesus ver na boca dos seus filhos. De quem eu posso me fazer próximo? De quem eu posso me fazer próximo? E chegar com coragem. Chegar com coragem, repito, chega de ser um grupo de covardes. E a gente é muito isso. Muito isso. Eu acho que no Aviva Brasil eu comentei, não lembro, de quando eu sei o que eu estou falando, gente. Eu sei o que é viver isso. Eu sei o que é todo dia me impor a violência do coração. E eu sei que não é fácil. Você sabe o que é a violência do coração? A violência do coração é quando você vê o teu inimigo na tua frente e você se fere, porque a tua vontade é desviar o caminho, mas você vai até ele e dá um abraço nele. É ver aquela pessoa que te persegue, que te pisa, que fala mal de você, e lançar sobre ela a misericórdia, porque ela está doente, não é você. A tua briga, irmão, não é contra teus irmãos. Tem gente que pensa que a briga é contra o marido, é contra a esposa, é contra os irmãos, porque o irmão não me dá o microfone, o irmão não me deixa crescer, eu sou o homem do fogo. Não, a nossa briga é contra os espíritos malignos que andam pelos ares, diz Paulo. Não é contra o nosso irmão, não é contra a nossa irmã. Nós precisamos viver, para viver a misericórdia, viver a violência do coração.
O amor é um dom gratuito que eu ofereço àqueles que naturalmente eu amo. A misericórdia exige de mim a violência do coração, porque eu preciso vencer o meu egoísmo para poder manifestar misericórdia. Eu também sei o que era passar anos, isso que eu ia falar, que eu não lembro que eu já falei, se eu falei no Aviva, eu acho que eu... Passar anos, quando eu ainda morava no Acre, para ir para a igreja, para ir para o templo, por uma rua onde tinha um grupo de travestis prostitutos, se prostituindo sempre, e atravessar para o outro lado da rua, porque eu era o bonzinho, porque eu era o santinho, porque eu tinha medo do que as pessoas iam pensar se me vissem passando ali, falando com um bando de travestis prostitutas, né? Até o dia que Deus falou para mim: você vai até lá. E como foi difícil para mim vencer aquilo, porque o meu coração batia forte, o meu estômago gelava, e mas eu e um amigo meu fui me aproximando. Eu até digo que eu perguntei para ele, falei para ele: olha, Deus está movendo o meu coração, vamos lá? E eu estava na esperança que ele dissesse: não vamos não. E ele falou: bora. E quando eu fui chegando, elas foram abrindo um sorriso, que falaram assim, né? Pensaram assim: olha que vem um gatinho hoje, né? O programa vai ser bom hoje, né? E como foi uma violência no meu coração viver aquilo. Mas naquele dia eu vi como Deus me quebrantou e fez entender que o grande pecador da história não eram elas, era eu. Não se espante com o que eu vou dizer agora, mas tem muita prostituta que é mais pura do que gente que está na igreja, que está lá porque sofreu violência quando era pequena, que está lá porque os caminhos da vida a fizeram sofrer de tal maneira que foi o caminho que encontraram. Enquanto tem muita gente dentro da igreja que se veste de santinho, mas só Deus sabe o que faz quando está no escuro. Misericórdia. Palavra para nós é misericórdia. Se Deus não desistiu de mim, como posso eu desistir dos meus irmãos? Não desistirei. Que a graça do Espírito Santo ajude você a entender de quem você pode ser próximo. A chama da misericórdia está acesa. Quem tem coragem de entrar, entre. Quem não tem, nunca vai virar homem e mulher do fogo. Desculpa, Juninho, dizer isso. Quem não tem, quem não quer entrar nesta fornalha, pode pegar suas coisas e ir embora desse encontro. Porque esse encontro não foi feito para você. Não foi feito para você. Vamos ficar de pé e vamos orar. Essa palavra é uma palavra dura, né? Desafiadora, né? A gente termina ela assim, parece que tem um peso nas nossas costas. Só que a palavra de Deus diz: vinde a mim todos vós que estão carregando pesados fardos, e eu vos aliviarei. Tenha coragem de colocar os teus fardos no Senhor e pedir para passar pela chama da misericórdia. Só é possível quem quiser entrar. Só é misericordioso se você decidir entrar. E só pode passar pela porta da misericórdia. E eu não estou falando da porta do jubileu, não. A porta do jubileu é um símbolo. É um símbolo. Passar pela porta da misericórdia significa passar pela porta que é Jesus. Jesus diz: eu sou a porta. É passar pela porta que é Jesus e deixar que Jesus transforme você. É permitir que Jesus mude o teu caráter. É permitir que Ele faça com que você viva aquilo que Ele viveu, aquilo que Ele ensinou, e poder dizer como Paulo: já não sou eu quem vive, é Jesus quem vive em mim. Entre por essa porta que é Jesus. Entre por essa porta que é Jesus. Entre por essa porta que é Jesus. Se você quer entrar nesse ato profético, saia do teu lugar e vai se chegando aqui na frente, porque nós vamos caminhar ao teu encontro, Senhor. Nós queremos passar por essa porta. Nós queremos passar por essa porta. Eu quero chamar a Cláudia para nos ajudar nessa oração aqui. Estende tuas mãos para o céu. E se você tem coragem e deseja vir passar pela chama da misericórdia, se você quer se tornar filho e filha de Deus,
tenha coragem de se lançar aos pés da cruz do Senhor agora e dizer para Ele: Senhor, o pecador sou eu. Eu não quero mais ser juiz dos meus irmãos. Eu não quero mais ser juiz dos meus irmãos. Eu não quero mais, Senhor. Mas eu quero que as minhas máscaras caiam agora. Eu quero assumir diante do Senhor: Senhor, o pecador sou eu. O pecador sou eu. Quebranta o meu coração na Tua presença agora, Jesus. Quebranta o meu coração. E eu quero passar por essa porta da misericórdia, Senhor. Esta misericórdia que transforma. Essa misericórdia que me faz olhar no olho do meu inimigo e dizer: eu te amo, eu te perdoo. Tudo aquilo que era velho passou. Assim, Jesus, como a Tua misericórdia apaga tudo aquilo que eu fiz, assim como a Tua misericórdia apaga tudo aquilo que eu fiz, eu quero apagar tudo aquilo que os meus irmãos fizeram. Eu quero ter a capacidade de amar sem limites. De amar sem limites. Oh Senhor, me concede esta graça. Não mais eu, não mais eu, mas que o Senhor viva em mim. Oh Senhor, Tu sabes, Senhor, o quanto nós queremos viver esse amor, essa misericórdia. Mas como somos, Senhor, pecadores, como passamos direto, Senhor, e não sabemos amar e respeitar os outros, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, na nossa pequenez, Senhor. Tu sabes, Senhor, que nós fazemos o mal que não queremos e não o bem que queremos. Queremos amar, queremos ter misericórdia, mas o nosso coração, Senhor, precisa ser alcançado pela Tua misericórdia e pelo Teu amor. Estendemos as nossas mãos, Senhor, e Te pedimos a Tua misericórdia para conosco, Senhor, para que nós possamos viver essa misericórdia. Xandria labandaria 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 labandaria. Oria labandaria 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 labandaria. Oh Senhor, toma o nosso coração, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor, neste começo de retiro, aos Teus pés, clamando, Senhor, a Tua misericórdia, Senhor, para conosco. Somos falhos, pequenos, pecadores, Senhor. Precisamos do Teu amor, precisamos da Tua misericórdia. Precisamos, alcança-nos, Senhor. Alcança-nos, Senhor. Estende a Tua mão, Senhor, para nós. O desejo de Deus é formar um exército da misericórdia. Aleluia, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Homens e mulheres que irão saquear o inferno com a misericórdia. Aleluia, Senhor. Homens e mulheres que irão saquear o inferno com a misericórdia. Nós queremos, Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, diga para Ele: eis-me aqui, Senhor. Inflama-me com misericórdia. Eis-me aqui, Senhor. Retira de mim a insensibilidade. Eu quero chorar com os que choram, sorrir com os que se alegram. Tira a insensibilidade. Dá-me a sensibilidade de Cristo, Espírito Santo. Dá-me a sensibilidade de Cristo. Dá-me a sensibilidade de Cristo, ó Espírito Santo de Deus.
Espírito de Deus, és bem-vindo aqui. Espírito de Deus, és bem-vindo aqui. Eu sou pó, eu sou barro em tuas mãos, e tu és o sopro. Eu quero o bem, mas faço mal. Eu sou tão fraco, mas tu és a graça. Imensidão, amor, vim te encontrar. Espírito, vem, batiza-me com fogo de novo, faz arder teu fogo de novo, como na primeira vez. Espírito de Deus, és bem-vindo aqui. Espírito de Deus, és bem-vindo aqui. Eu sou terra sequiosa, sou deserto e tu és a chuva. Eu sou o braço de um rio tão pequeno e tu és um mar. Imensidão, amor, vim te encontrar. Espírito, vem, batiza-me com fogo de novo, faz arder teu fogo de novo, como na primeira vez. Batiza-me com fogo de novo, faz arder teu fogo de novo, como na primeira vez. Batiza-me com fogo de novo, faz arder
teu fogo de novo, como na primeira vez. Batiza-me com fogo, de novo, faz arder o teu fogo, como na primeira vez. Como na primeira vez. Como da primeira vez, Senhor. Como da primeira vez. Lembra agora, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, de como você era nas primeiras vezes em que o Senhor te encontrou. A nossa memória é tão fraca e nós nos esquecemos de quem éramos e fomos começando a achar que éramos bons. Lembra agora da primeira vez quando Jesus te encontrou. Como foi que Jesus pegou você? Lembra de quando você dava os primeiros passos na caminhada e tinha medo de ofender o Senhor e não se achava melhor do que os outros? Lembra de como o Senhor te olhava com carinho e compaixão? Lembra de como o Senhor te olhava com misericórdia? O olhar de Deus não mudou. O olhar de Deus não mudou. O Senhor olha para você com misericórdia. Dá-me a graça de te amar como a primeira vez, Senhor. Nesta misericórdia que me ensina a estar inflamado de amor. Cura a minha arrogância, Deus. Cura o meu orgulho e a minha vaidade, Deus. Cura-me dos ciúmes, Deus. Cura-me da insensibilidade, Deus. Como eu dizia na pregação, a igreja não chora mais. Senhor, a igreja sou eu. Eu quero poder chorar, Senhor, pelos meus pecados, pelos pecados dos meus irmãos, porque Ele faz parte de mim. Esses irmãos fazem parte daquilo que eu sou, fazem parte do mesmo povo. Jesus, eu tenho plena certeza de que o céu, a pergunta que foi feita, o que eu posso fazer para herdar o reino dos céus? Jesus, eu tenho certeza de que o céu não foi feito para quem é digno. O céu foi feito para quem não merece. Eu não mereço, Senhor. Eu tenho a coragem de proclamar: eu não mereço, Senhor. Eu não mereço. Eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti, Senhor. O céu é meu porque eu não mereço, porque o Teu amor e a Tua misericórdia me alcançou. Batiza-me de novo, Senhor. Batiza-me de novo, Senhor. Batiza-me com fogo de novo, faz arder Teu fogo de novo, da vez. Batiza-me, oh, de novo, faz arder Teu fogo de novo, como na primeira vez. Batiza-me
primeira vez. Amados, ao seu lado está o Senhor dos Exércitos. Essa misericórdia nós não conseguiremos viver se não for pela graça desse Deus. Se não se torna um fardo. Tenha a convicção e a certeza de que esse Deus te dará força, de que esse Deus te dará capacidade para isso. Porque sem Ele, amados, com os nossos esforços próprios e humanos, não conseguiremos. Mas ao seu lado e à sua frente e atrás de você está o Senhor dos Exércitos. E é Ele que te dá esse Espírito Santo. É Ele que te dá esta força. Deus nos deu um espírito de coragem e não de medo. Paulo dizia a Timóteo: Deus te deu um espírito de ousadia e não de medo. Com esse espírito de ousadia, ouse amar, ouse ser misericordioso, ouse olhar com misericórdia. A sua limitação humana falará não, mas Deus dirá sim, você pode, porque eu estou contigo. E esse Espírito Santo te batizará de novo, como da primeira vez, para que você saia daqui cheio do fogo e do poder de Deus. Aleluia! Por isso levante as suas mãos e diga: eu vou, Senhor, eu vou, Senhor, ser misericórdia, ser amor. Proclame que você vai ser misericórdia e amor através deste Deus, através deste Espírito Santo que te dará força. Senhor Jesus, nós proclamamos, Senhor, que contigo nós podemos, Senhor. Sem ti nada podemos, somos pó, somos pequenos, somos miseráveis, Senhor. Mas contigo nós podemos, Senhor, porque tu és conosco. Se tu estás conosco, Senhor, quem é contra nós? Quem poderá nos derrotar, Senhor? Se tu estás conosco, nem nós mesmos, Senhor. Aleluia. E ainda, esse exército está sendo levantado. Se você quer se alistar no exército da misericórdia, porque o Senhor dos exércitos, realmente mantenha os teus braços bem altos. Eu até havia descido quando o Senhor me trouxe a imagem de servos de Deus que estavam olhando de canto de olho com raiva para seus irmãos. E o Senhor derrama sobre você agora que está se alistando nesse exército a graça de perdoar. A misericórdia, ela não é feita de palavras, ela é feita de gestos e ações. Por isso, quando você sair daqui desse encontro, tenha coragem, nem que seja preciso violentar o seu coração, de ir ao encontro dessa pessoa e amá-la. De ir ao encontro desta pessoa e amá-la. Senhor, eu faço parte deste exército, e eu sei que a primeira regra deste exército é: o primeiro passo será sempre meu. A primeira regra do exército da misericórdia é esta, repita comigo: o primeiro passo será sempre meu. O primeiro passo para o perdão, o primeiro passo para o amor, o primeiro passo para a paz, o primeiro passo para a união, o primeiro passo sem medo para derrotar Satanás será meu. Aleluias. Obrigado, Senhor. Amém, amados? O primeiro passo é seu. Se você não quiser, nada vai acontecer, amém? Mas se você veio aqui com o coração aberto, você já deu o seu primeiro passo de estar aqui. E daqui para frente, amado, é só olhar para frente e não olhar mais para trás. Porque
À sua frente está o Senhor, que vai como um fogo devorador, diz a palavra, não é isso? À nossa frente está o Senhor dos exércitos, que vai como um fogo devorador. E Ele vai com você, te capacitando a amar e ser misericórdia para aqueles que estão ao seu redor. Amém? Olha para quem está do seu lado e dá um abraço nele, um abraço de misericórdia. Independente da história dele, como ele é, como ele chegou aqui, como ele está, Deus gostaria de dar um abraço assim em você. Aleluia. Imensidão, amor, vim te encontrar, Espírito, vem, batiza-me com fogo de novo, faz arder teu fogo de novo, como na primeira vez. Batiza-me com fogo de novo, faz arder teu fogo de novo, como na primeira vez. Batiza-me com